Bom, nesse tópico vamos falar de composição e da psicologia da percepção visual, especialmente dos conceitos desenvolvidos pela Escola de Psicologia Experimental Gestalt. Então, vamos lá? Vou começar com essa imagem do clássico projeto do Conjunto Nacional, de David Libeskind. Existe nela uma profusão de objetos e de cores, mas nós conseguimos separar em certos padrões visuais. Conseguimos criar padrões de linhas horizontais, linhas verticais, planos das esquadrias e pontos dos ar-condicionados, que também são vistos como ruídos, assim como também são as variações de tons das cores. Ou seja, existem elementos que harmonizam e outros que desarmonizam essa imagem. Isso já nos leva a uma questão bem importante na percepção das imagens, que é entender o que é composição. Ao mudar a posição dos elementos entre si, nós temos diferentes percepções deles. Aqui temos percepção de um bloco e uma linha. Nessa outra, de 3 elementos soltos. E nessa última, de uma unidade. Podemos resumir então que a composição é o modo pelo qual os elementos constituintes do todo se dispõem e integram. É a sua organização. Ou ainda pode ser o conjunto dos diversos elementos estruturados numa obra de arte. Esses fenômenos da percepção visual e de como interpretamos as composições, as imagens e os objetos, foram estudados pela Gestalt, que é uma escola de psicologia experimental com formação e atuação no século XIX e XX. Por meio dessa escola, foram conduzidas inúmeras pesquisas sobre os fenômenos da percepção, especialmente no campo da psicologia da percepção da forma. Foram desenvolvidos também vários experimentos de ilusão de ótica que colaboraram para o entendimento desses fenômenos e para a posterior categorização conceitual de vários deles. Nesses exemplos, podemos perceber essas questões. No exemplo 1, as linhas horizontais têm o mesmo tamanho, mas a posição das setas nos faz parecer que a de cima é menor do que a de baixo. No exemplo 2, todas as linhas diagonais são paralelas entre si, mas o ruído causado pelas linhas menores nos causa a sensação de desordem. Nos exemplos 3 e 4, os círculos centrais possuem o mesmo tamanho, muito embora não pareça. Isso demonstra como percebemos os objetos isoladamente, mas também a partir das relações que são estabelecidas entre eles. Essa informação é bem interessante para a composição de imagem e arquitetura, porque percebemos como os elementos de uma composição influenciam uns aos outros. Bom, vamos agora abordar algumas leis da Gestalt. Separamos algumas das principais categorias conceituais que nos ajudarão não só na leitura e interpretação das formas, mas também no próprio processo de concepção das imagens. Vamos começar com o conceito de unidade. Aqui vemos 3 objetos distintos e separados entre si. Cada um deles, individualmente, constitui uma unidade, correto? No entanto, ao aproximá-los, conseguimos dar uma outra noção de unidade, que é obtida pelo conjunto desses elementos, ainda que eles sejam diferentes uns dos outros. Ou seja, eles configuram um todo e acabam se transformando em um outro objeto. Como nesse exemplo aqui da Malika Favre, uma super artista francesa que eu adoro. Dá para perceber que a ilustração é composta por formas geométricas bem definidas, como triângulos, círculos e polígonos. A junção delas compõe um todo, e a escolha de uma paleta de cores reduzida também favorece essa percepção de unidade desse conjunto. Aproveitando o link, vamos para o conceito seguinte, que é o de unificação. Ele está mais associado aos princípios de harmonia, equilíbrio visual e, sobretudo, quando a coerência do estilo formal das partes ou do todo estão presentes em um objeto ou numa composição. Esses 4 exemplos mostram bem essas questões. No primeiro, temos o perfeito equilíbrio entre os objetos, inclusive em relação a outros conceitos que ainda falaremos, como o de semelhança, proximidade, fechamento e continuidade. Tudo isso ajuda a promover a sensação de unificação de um bloco maior a partir dos blocos menores, certo? Nos exemplos 2 e 3 já existem ruídos que atrapalham a percepção de um bloco único, seja por conta da variação de cor, de forma ou pela ausência de um dos blocos. Essas variações prejudicaram a unificação do conjunto. No exemplo 4 já se perdeu completamente a unificação,
por conta da perda de equilíbrio, da harmonia, além da desordenação e irregularidade formal e cromática. Esse projeto do Alejandro Aravena mostra didaticamente a questão da unificação do conjunto ao marcar de uma outra cor uma adição feita à edificação original. Esse é um recurso para propositalmente apontar uma mudança de estado no conjunto inicial, sendo essa exatamente a proposta do projeto, ou seja, que as pessoas pudessem adquirir a habitação ao custo inicial inferior para posteriormente criarem suas próprias expansões. O recurso da cor nesse caso é uma escolha bem acertada para destacar essa quebra de unificação por meio da adição. Veja que estou apontando os conceitos e as maneiras de se trabalhar com ele, seja reforçando ou mesmo indo na direção contrária. Na sequência temos o conceito de fechamento, que é bem simples de entender. O fator de fechamento estabelece ou concorre para a formação de unidades em todos fechados. Nesses exemplos dá para entender melhor o que isso quer dizer. Todas essas formas estão visualmente incompletas, elas não estão perfeitamente fechadas. No entanto, conseguimos fazer os fechamentos sensoriais delas, ou seja, perceber um quadrado, um círculo e uma cruz. Assim como aqui percebemos um cachorro, aqui facilmente identificamos uma forma retangular, que é gerada a partir dos cantos. O conceito de continuidade é também simples de entender, já que está mais presente no nosso dia a dia. Ele se define como a impressão visual de como as partes se sucedem, sem quebras ou interrupções na sua fluidez visual. No exemplo 1, percebemos que a continuidade é assegurada pela cor, por mais que duas formas ligeiramente diferentes se interceptem. Da mesma maneira, acontece no exemplo 2. Existe um ritmo que é conseguido por meio da variação de tons da cor, gerando a noção de continuidade. Ou como nesse prédio do Big, em que a repetição de uma mesma peça em posições diferentes gera uma ideia de movimento. Vemos algo semelhante acontecer neste projeto do Lins Arquitetos, onde o mesmo material é trabalhado com diferentes tamanhos de abertura, proporcionando ritmo e continuidade à fachada. O próximo conceito é o de segregação, que é a capacidade perceptiva de separar, identificar, evidenciar, notar ou destacar unidades em um todo compositivo ou em partes desse todo. Nesse exemplo, conseguimos ver como o maior contraste favorece a segregação, enquanto que a ausência de contraste impede a percepção de elementos individualizados. Neste pôster, é possível ver como existem áreas de alto contraste e outras de baixo contraste, como nessas regiões destacadas, onde o contraste influencia na legibilidade do texto. É importante ter isso em mente na hora de produzir alguma peça gráfica para que a sua mensagem seja bem comunicada. A definição de proximidade passa pela tendência a se agrupar e constituir unidades. Ou, na definição de João Gomes Filho, elementos ópticos próximos uns dos outros tendem a ser vistos juntos e, por conseguinte, a constituir um todo ou unidades dentro do todo. Isso fica bem evidente nesses 3 exemplos, em que percebemos como os agrupamentos visuais acontecem de maneiras diferentes, ainda que estejamos trabalhando com os mesmos elementos. Ou como nesse exemplo arquitetônico bem legal, o Sesc Pompeia, da incrível arquiteta Lina Bobardi. Aqui é possível também verificar a atuação do conceito que virá a seguir, o de semelhança, já que os dois se relacionam bastante, proximidade e semelhança. Percebemos como os pares iguais funcionam de maneira diferente, ou seja, o par semelhante de cima está se relacionando mais fortemente por conta da proximidade, carregando ainda o atributo de semelhança. As aberturas inferiores, no entanto, estão distantes entre si, mantendo a leitura por semelhança, mas enfraquecendo a leitura de proximidade. Partindo para o conceito de semelhança, podemos dizer que a igualdade de forma e de cor desperta também a tendência de se construir unidades. Sendo assim, tanto proximidade quanto semelhança colaboram para a formação de unidades, além de promover a unificação do todo, trazendo equilíbrio e harmonia visual. Fica bem fácil de perceber essas questões neste exemplo aqui. Rapidamente interpretamos a imagem fazendo agrupamentos das formas por semelhança e por proximidade. Ou seja, agrupamos os círculos tanto por pares, através de semelhança e proximidade, quanto conjuntos de todos os círculos, auxiliado agora também pela semelhança de cor.
Essas mesmas interpretações fazemos com as linhas azuis. Passando para um caso aplicado, outro projeto incrível, o Palácio da Alvorada, projeto do grande Oscar Niemeyer. É fácil perceber nele outros conceitos já falados, como unificação, continuidade, e agora o de semelhança e também o que será falado a seguir, o de pregnância da forma. É interessante observar como esses pilares, que têm uma forma bem característica, conseguem trazer harmonia por meio da repetição e do ritmo que é criado. Veja que a semelhança está tanto nos pilares quanto na modulação da vegetação, reforçando essa ideia de ritmo. Por último, vamos falar do conceito de pregnância da forma. Ela é a lei básica da percepção visual da Gestalt e tem como principal definição ser um elemento que tende espontaneamente para uma estrutura mais simples, equilibrada, homogênea e regular, e apresenta ainda um mínimo de complicação visual na organização de suas partes ou unidades compositivas. Isso significa dizer que, quanto melhor for a organização visual da forma do objeto, e mais rápida e fácil for a compreensão da sua leitura, maior será o grau de pregnância, o que equivale a dizer o mesmo para o oposto. Quanto mais complicada e confusa for a organização visual, menor será o seu grau de pregnância. Então, a pregnância da forma está relacionada à nossa capacidade de compreender um determinado objeto. Vamos aos exemplos mais práticos para facilitar a compreensão. Esse projeto de um poliesportivo espanhol é bem interessante porque, apesar de ser constituído por várias unidades formais e de ter algumas variações de cores, apresenta uma alta pregnância formal, por atributos semelhantes aos do Palácio da Alvorada, como de semelhança e continuidade. A forma geral se torna agradável, muito por conta desse movimento repetido e contínuo da coberta, e pela ortogonalidade do restante da edificação, que traz a ideia de solidez. Este aqui é o projeto de um museu chamado Casa das Histórias, do arquiteto português Eduardo Souto de Moura. Nele é possível ver como essa forma piramidal se destaca do restante da edificação, criando uma forte marcação visual. Alguns outros elementos contribuem para dar força a esse objeto, como a coloração chamativa do concreto, que contrasta com o céu, a escolha pelo mínimo de interferência nos planos, interrompidos apenas por uma abertura, e a escolha de um material único, que promove a unificação de todo o conjunto. Por último, gostaria de mostrar esse exemplo do escritório paraguaio Gabinete de Arquitetura, do Solano Benítez e da Glória Cabral. Esta obra foi a vencedora do Leão de Ouro de melhor participação na exposição internacional Reporting from the Front, na Bienal de Veneza de 2016. Este projeto é bem interessante porque é possível extrair dele diversas formas geométricas: o triângulo, o losango, o retângulo e o arco. No entanto, a forma que prepondera sobre as outras é justamente esse grande arco, contribuindo para a apreensão geral e se tornando um objeto com alta pregnância formal. Bom, para finalizar, gostaria de deixar a reflexão que a Gestalt nos ensina, de que o todo importa mais do que as partes. Isso quer dizer que nós sempre vamos interpretar os objetos dentro de um contexto maior, não apenas as partes isoladamente. Essa ideia complementa o que falei antes de que as partes influenciam umas às outras. Sendo assim, isso vale também para o nosso fluxo de trabalho, já que na criação de uma imagem, as várias camadas e os vários refinos que vamos fazendo vão pouco a pouco agregando qualidade e contribuindo ao todo compositivo, não apenas a uma parte específica da imagem. Então é isso, espero que você tenha gostado desse tópico e nos vemos no próximo. Até lá!